Capítulo 1733. Núcleos perfeitos. Parte 1. Protetor não tinha ideia de que as habilidades da linhagem dos Ates tinham um alcance muito maior do que as dos Vars, nem que não envolviam apenas seus corpos, mas também suas mentes. Os membros da tribo Ati iniciaram os feitiços de tecelagem no momento em que perceberam a morte de seu companheiro e os enviaram para Selkar junto com suas proezas físicas graças a habilidades de linhagem, pacote de caça. Sem aumentar a velocidade e regeneração do Ati, o primeiro golpe de Boros teria esmagado a cabeça de Selkar logo após cortar sua mão. Se você realmente não é mais um monstro, como pode trair seus irmãos e servir um humano como um mero cachorro? Onde está seu orgulho como besta imperador? Protetor lançou uma saraivada de dardos de pedra que penetraram profundamente na carne do Ati, empurrando-o para longe. Você acha que temos escolha? Estamos cansados de ser caçados. De estar com fome e impotentes. Enquanto aqueles como você nos abandonaram, a rainha nos deu esperança e nos transformou em uma nova raça. Somos feras anciãs agora e não vamos parar até que tenhamos nossa vingança. Se tivermos que nos tornar seus animais de estimação, que assim seja. Selkar disse com um grunhido. Sua fúria era grande, mas o núcleo azul brilhante do protetor o tornava mais forte do que uma tribo inteira de Ates de núcleo amarelo. Além disso, não importa quantos feitiços enviassem a Selkar, eles consumiriam sua mana e sobrecarregariam apenas seu corpo. Selkar não conseguiu lançá-los de forma imprudente, então ele esperou por uma abertura, mas o Skull deu-lhe rapidamente e empurrou o Ati para trás com sua experiência de batalha superior. No momento em que a magia da terra deu ao protetor espaço para balançar sua massa novamente, Boros atacou a cabeça de Selkar. O Ati ainda não tinha recuperado o equilíbrio, então ergueu os braços cruzados para interceptar o golpe. A massa esmagou impiedosamente suas mãos e pulsos antes de quebrar seu crânio. Mais uma vez, os ferimentos passaram instantaneamente para vários membros da matilha de Selkar, permitindo-lhe sobreviver. Bendito, irmão! O Troll evoluído restante, Arco, liberou os 6 feitiços de maestria de luz de nível 3 de suas mãos na forma de raios de calor. Fomos descartados pelas nossas respectivas corridas como fracassos, mas agora temos a oportunidade de substituí-los. Os Traugem eram ainda mais talentosos para a magia da luz do que os Trolls, mas a arte de conjurar construções foi perdida para eles. Levariam anos, se não décadas, para aprenderem como criar luz dura novamente. Protetor evitou facilmente os feitiços, mas Arco sorriu. O raio de luz se transformou em escuridão no momento em que alcançaram seus verdadeiros alvos, reanimando os cadáveres dos caídos como mortos-vivos. Levantem-se, meus animais de estimação. Traugem era natural com ambos os elementos e capaz de alternar livremente entre eles. O morto Ati, o outro Traugem e todos os Fomor mortos se levantaram novamente, cercando o protetor por todos os lados. O focinho de Selkar torceu-se numa careta de desgosto ao ver o feitiço necromância. Até as bestas anciãs consideravam uma abominação que contaminasse os corpos de seus camaradas caídos e estragasse a carne de suas presas. No entanto, Selkar preferiu uma vitória desonrosa a uma morte honrosa. Agora que eram 8 contra 1, a vitória estava próxima. Quanto a Fria e Nalrond, a luta contra os mortos-vivos tomou um rumo inesperado. O harmonizador em seu pescoço corrigiu o desequilíbrio em seus núcleos sanguíneos, tornando os mortos-vivos não apenas imunes à luz solar, mas também permitindo-lhes usar todos os elementos como verdadeiros magos. Também aumentou suas habilidades regenerativas naturais a tal ponto que mesmo atacar seus pontos fracos não foi suficiente para matá-los. Uma cabeça decepada se recolocou como qualquer outro membro e um coração perfurado se regenerou no momento em que a espada ou a garra que o perfurava foi arrancada. Danificar seus corpos é uma perda de tempo. Temos que destruí-los completamente. Fria disse através de um link mental. Mais fácil falar do que fazer, Nalrond respondeu com um grunhido enquanto empurrava um Goru cuja pele brilhava como metal devido a algum tipo de versão extrema de fusão com a terra.
Não podemos usar feitiços poderosos. E se deixarmos que eles se aproximem, eles vão nos despedaçar. Use seu equipamento e tudo ficará bem. Num lugar como este, o cérebro é mais importante que a força muscular. Freya executou um golpe que seu oponente evitou facilmente, mas Dreadnought atingiu seu alvo mesmo assim. A ponta da espada mergulhou em uma pequena fenda dimensional e saiu das costas do Grendel. A lâmina infundida com a escuridão atingiu o harmonizador em seu pescoço, danificando o suficiente para interromper o fluxo da energia mundial. O núcleo de mana da enorme criatura peluda voltou ao seu estado normal e defeituoso e o Grendel adormeceu instantaneamente. Mais 2 golpes rápidos de Dreadnought destruíram o coração e a cabeça do indefeso morto-vivo no momento em que ele voltou à sua forma humana. Certo. Eu tinha esquecido disso. Nalrond olhou para suas garras cobertas por uma espessa camada de adamante comprimido e para a prata brilhante que cobria as escamas de seu corpo rezar. Ele não estava acostumado a ter equipamentos mágicos e até então lutava como se seu corpo fosse tudo o que tinha. Ele atacou a dama branca à sua frente e as luvas encantadas, separar, produziram 5 lâminas de ar, uma para cada uma de suas garras. Os mortos-vivos lançaram um rio de água para parar o feitiço ou pelo menos para diminuir o seu poder. Ela poderia facilmente ter se esquivado, mas como Freya havia dito, em um espaço tão confinado o feitiço teria atingido um de seus companheiros ou um dos cristais que eles ainda tinham para extrair. Perder um cristal não era grande coisa, mas ser atingido por uma poderosa explosão pelas costas e proteger seus inimigos com seus próprios corpos teria sido fatal. As lâminas de ar cortaram o rio caudaloso da Dama Branca, mas ela não se esquivou. No último segundo, seu corpo explodiu em uma onda que sufocou a força que restava do feitiço sem que ela sofresse qualquer dano. Após a sua morte, as Damas Brancas se tornariam uma só com o rio onde se afogaram junto com seus filhos. Eles eram capazes de armazenar grandes quantidades de água, mas quanto mais usassem para seus ataques, mais seco seu corpo físico se tornaria, tornando-o altamente inflamável. Graças ao harmonizador, a Dama Branca agora poderia se transformar em líquido e manter sua consciência espalhando-a através da fusão com a água. Nessa nova forma, ela era quase invulnerável. Infelizmente, assim como Nalrond não estava acostumado com seu novo equipamento, ela não estava acostumada a usar um harmonizador. A coleira de metal ficou para trás, recebendo o golpe total. As Damas Brancas não tinham dificuldade em permanecer acordadas durante o dia, mas sem o harmonizador a fome estava de volta, e com ela a sua fraqueza natural ao fogo. À medida que seu corpo se reformava à força, ela conjurou uma onda que se chocou contra o rezar na tentativa de afogá-lo e sugar sua vida. Nalrond fez com que a armadura dos Kalevalker selasse todos os seus poros, anulando o ataque. No momento em que ela recuperou sua forma física, ele só precisou de um feitiço relâmpago de nível 3 para incendiá-la. Capítulo 1734 Núcleos Perfeitos, Parte 2. O que há de errado com vocês, idiotas? Lekka rugiu de indignação ao assumir sua forma quiróptera novamente. Agora somos mais fortes do que qualquer outro filho da mãe de sangue já foi, mas você foi encurralado por 2 meros sacos de carne. Isso não é uma coisa legal de se dizer a alguém que você acabou de conhecer. Freya piscou para escapar dos 2 mortos-vivos que a atacavam enquanto Nalrond atacava o terceiro. O Ghoul mordeu e arranhou para escapar de suas garras, mas o adamante não se mexeu. Amaldiçoando sua má sorte, o Ghoul pegou do bolso a lâmina de mana que usava para minerar e esfaqueou o pescoço do rezar. O mana puro cortou o metal encantado e perfurou as escamas por baixo, mas era curto demais para alcançar a carne. Nalrond sentiu uma pontada dolorosa, mas nada mais. Obrigado pela lembrança. Nalrond disse quando 4 asas de metal saíram de suas costas e separar fundiu suas garras em uma lâmina com mais de 1 metro, 3 pés, de comprimento. De tão perto não havia como se esquivar. As asas cortaram as pernas e os braços do Ghoul enquanto as 2 lâminas cortavam o torso indefeso. Sirok era um dragão negro, naturalmente sintonizado com o ar e a escuridão, e sua arma também.
As lâminas negras de separar retalharam o gula até que Nalrond encontrou o coração escondido e o transformou em cinzas. Mesmo o harmonizador não conseguiu recriar um órgão vital do zero, então o resto do corpo o seguiu rapidamente. O quiróptero e o Dulaan que perseguiam Fria foram infundidos com todos os elementos e mesmo não tendo sido despertos, suas proezas físicas foram equilibradas. Ao corrigir o desequilíbrio no núcleo sanguíneo, o harmonizador concedeu aos filhos de Baba Yaga as habilidades de um núcleo violeta desperto. Eles agora poderiam tecer feitiços de todos os elementos com seus corpos e usar todos os tipos de magia de fusão. O quiróptero podia se mover em todas as direções, andando pelas paredes e pelo teto da caverna com a mesma facilidade como se fosse o chão. Cada movimento de Leka gerava pedaços de escuridão misturados com pequenas esferas de relâmpagos que seguiam implacavelmente o humano como um enxame de vespas furiosas. No momento em que o feitiço alcançasse Fria, a escuridão minaria sua força enquanto as esferas causariam espasmos musculares, tornando-a uma presa fácil. O segundo morto-vivo que a perseguia era um Dulaan, um morto-vivo nascido do cadáver de alguém que havia sido decapitado injustamente. Mesmo na morte, a cabeça deles ainda estava separada do resto do corpo. O Dulaan jogou a cabeça contra o teto, fazendo-a saltar para o ponto cego de Fria antes de disparar raios de escuridão de sua boca e olhos. A humana só conseguiu sobreviver graças à guarda total e piscar, mas não conseguiu passar para o ataque. O quiróptero continuou perseguindo-a incansavelmente junto com o enxame mágico e havia mais. Dulaans eram uma raridade, mesmo para os mortos-vivos. Mesmo que sua cabeça e seu corpo estivessem condenados a nunca mais serem unidos, eles nunca poderiam ser mantidos separados. Um poderia piscar instantaneamente perto do outro, tornando seus movimentos imprevisíveis. Mais frequentemente, a cabeça piscava para o corpo para evitar um ataque, mas o oposto também era possível. Fria tinha que estar constantemente atenta à possibilidade da cabeça conjurar o corpo e agarrá-la antes que ela conseguisse piscar. Se isso acontecesse, sua magia dimensional se tornaria inútil. Para piorar a situação, a comunidade mágica ainda não tinha descoberto qual era o ponto fraco de um Dulaan. Fria teve que ficar atenta à figura corpulenta que a perseguia, ao enxame preto e amarelo que preenchia mais espaço da caverna a cada segundo que passava e aos truques do Dulaan. Os mortos-vivos menores lançam seus feitiços do corpo e da cabeça ao mesmo tempo, tornando-os tão perigosos quanto dois oponentes diferentes. Lâminas de ar cortaram a barreira defensiva da armadura caminhante das penas, abrindo várias feridas profundas em seu corpo. O Dulaan surpreendeu Fria ao gerar um arco elétrico entre suas partes enquanto ela estava bem entre elas, tentando antecipar a trajetória da cabeça. O feitiço de nível 3 causou-lhe uma convulsão que a fez perder o foco e com isso todos os feitiços que ela tinha em mãos. O quiróptero saltou sobre ela novamente, mas desta vez Fria não conseguiu fugir. A mão enorme bateu Fria contra o chão enquanto as longas garras perfuravam sua carne. Você me fez sentir bastante apetite, saco de carne. O quiróptero abriu a boca, levando-a até o pescoço de Fria. Por minha conta, então. Ela empurrou o trovão na boca aberta, usando magia espiritual para puxar o gatilho de uma distância segura. A gavinha de mana tinha o cano do raio Gun apontado para baixo antes de disparar o tiro. A bala fez o peito do quiropeterano explodir como um balão e o recuo fez o resto. Fria mirou o trovão para que, sem ninguém segurá-lo, o canhão elétrico se tornasse o segundo projétil. O artefato atingiu a cabeça do Dulaan, atordoando e enviando em direção ao seu corpo. Dessa forma, não importava quem resgatasse quem, eles estariam no mesmo lugar. Fria então o chamou encouraçado para sua mão direita, liberando um rio de magia das trevas, enquanto os anéis mágicos à sua esquerda faziam o mesmo. O Dulaan ainda não tinha entendido que o atingiu quando a chuva de feitiços o transformou em pó. Nalrond olhou para ela surpreso, sem saber se algum dia teria a habilidade ou a coragem para realizar um movimento tão perigoso. Por favor, case comigo. Ele deixou-o escapar. Rejeitado. Vamos começar com uma data e ver no que dá.
Ela respondeu enquanto usava fluxo de vida para curar suas feridas e recuperar suas forças. Eu não quis dizer, Nalrond continuou gaguejando, incapaz de aceitar fazer papel de bobo fria, realmente concordar em sair com ele. Não há tempo para poesia, lindo garoto. Temos trabalho a fazer. No momento em que ela estava pronta para lutar novamente, ela se virou e correu em direção aos amigos sem esperar resposta. Você pagará pela morte dos meus irmãos, traidor. No corredor do meio, Morok estava literalmente encostado na parede. Tipos usou suas asas para conjurar toda a energia mundial ao seu redor, usando-a para lançar feitiços de nível 4 e 5 sem parar, sem ativar os cristais de mana ou gastar sua própria mana. O tirano tentou contra-atacar as alas com dominação, mas era um jogo que dois podiam jogar. O Fomor também tinha 6 olhos e sua capacidade de controlar os elementos combinava com a de Morok. O único lado positivo da situação era que Tipos não podia usar feitiços com uma grande área de efeito, então Morok ainda poderia se esquivar. No entanto, cada um dos feitiços foi tão comprimido que perfurou facilmente sua armadura e armas. Morok bloqueou o primeiro cruzando seus martelos de batalha gêmeos, Grimnir, e agora os dois tinham um buraco nas cabeças de adamante. Para piorar a situação, devido à falta de energia mundial, o tirano poderia recorrer apenas à magia espiritual. Eu nunca vou vencer assim. Devo chegar perto dele e explorar a lacuna em nosso equipamento. Morok pensou enquanto o espírito piscava nas costas de Tipos e o acertava com os 2 martelos. Continua no próximo vídeo.